Oi, gente. O deputado bolsonarista Maurício Marcon começou um discurso de tragédia, que o Brasil vai pro buraco, e começou a gritar. Ele parecia uma pessoa que estava num comício sem microfone, sabe? E ele se imaginava provavelmente falando para um monte de bolsonaristas que iriam engolir a seco, né? Aquele monte de bobagem que ele estava dizendo. Só que tem um problema. O que ele está dizendo não tem relação com a realidade. E aí o deputado Rogério Correia foi lá e com calma, sem gritaria, corrigiu ele. Vamos ver. E o deputado Rogério Correia foi assim, esculachou com ele. Quer dizer, comparou o que ele estava dizendo com Mandinar. Foi assim, extremamente divertido e trouxe, com calma, né, alguns números que, obviamente, ele não quer ver. E depois eu vou explicar em mais detalhes porque ele está defendendo o emprego dele e o emprego de outros bolsonaristas, porque quanto mais a população souber da realidade, menos eles vão ter espaço. É verdade que o Brasil não está uma maravilha, mas em relação ao governo Bolsonaro, melhorou. E os números estão aí. Mas vamos ver o vídeo e vamos comentar depois. Vamos lá. Subo essa tribuna agora para falar de uma tragédia anunciada. Fala sobre uma manchete, há poucos instantes, do antagonista que diz, abre aspas, roubo nas contas, dispara e governo faz quarto bloqueio seguido. O cenário é de caos no Brasil. Nós passamos de um superávit em 2022, caros colegas, de mais de 70 bilhões de reais, ou seja, 0,7% do PIB, para uma tragédia nesse ano de mais de 170 bilhões de reais. Se considerarmos a usurpação de dinheiro promovida pelo Ministério da Economia do PIS/PASEP de mais 26 bilhões de reais, nós chegaremos a uma tragédia de praticamente 2% do PIB. Mas, Marcon, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós viraremos a Argentina em muito pouco tempo. Luiz Inácio Lula da Silva está nos colocando no buraco. Nós caminhamos para um desastre econômico igual o argentino. Prestem atenção. Luiz Inácio... Ô Marcon, a Argentina está com inflação de 140%. A inflação brasileira caiu. Cara, meu Deus do céu. Não dá, gente. Nós tínhamos queda de desemprego, o PIB brasileiro aumentou, nós estamos com taxa de investimento aumentando. Até o Roberto Campos Neto e o Banco Central abaixou a taxa de juros da Selic. O juros na Argentina está gigantesco. Meu, cara, do que você está falando, cara? Você não tem a menor ideia do que você está falando. Mas enfim, vamos seguir. Lula da Silva, os números falam, nos levam a um desastre. Segurem os cintos. Que eu fiz aqui uma consulta para saber dos números que foram anunciados por aquele deputado gaúcho que grita muito, que deixa os ouvidos da gente com estampidos. Às vezes a gente precisa usar até um cotonete para poder escutar. E eu fui conferir os números dele. Parece que não são números da economia, viu? São números da Mãe de Iná. Deve ter sido consultada a Mãe de Iná. Vocês lembram da Mãe de Iná, deputada Érica? A Mãe de Iná era aquela que tinha uma bola de cristal e ela ia falar do futuro. Então vamos ver as previsões da Mãe de Iná. E ela fazia previsões que eram difíceis de serem, de fato, alcançadas. Eram previsões não muito confiáveis. E parece que essa consulta do deputado foi a Mãe de Iná. Ele disse que o governo Lula, do ponto de vista da economia, está um desastre que vai praticamente acabar. Aí eu fui consultar os números da economia, são dados. Aí depois eu lembrei também que bolsonaristas não acreditam em ciência, né? Então não acredita também em economia, não acredita em número, não acredita em matemática. Se a gente for citar aqui as reportagens de diversos jornais, de diversas editoriais com linha editorial diferente, os bolsonaristas vão dizer que é a mídia comunista. Mas enfim. Em física, não acredita em vacina, acredita em cloroquina. Então, como eles não acreditam não acreditam, né? Acredita que a Terra é plana, que ela não é redonda. Então, como bolsonaristas acreditam nesse diabo de coisa, realmente eles não podem acreditar nos números da economia. Mas para o povo brasileiro saber números da ciência, o dólar caiu 6,70% ao ano no Brasil. Dólar caindo, deputado Rocco, o dólar está caindo. Veja bem, o IPCA 4,59% caiu também. O PIB mais 2,9%. O desemprego chegou a 7,7%. Nós do PT consideramos alto,
mas para os padrões brasileiros é o menor desde 2015. O que ele disse aí é importante. O fato dos números serem positivos e muito melhores do que os do governo Bolsonaro não significa que eles são números que a gente deve dizer, ah, tá bom. Não, não tá bom ainda não. Especialmente a taxa de juros ainda é elevada, tá caindo, mas ainda é elevada, não é? É possível diminuir ainda mais o desemprego investindo em cooperativas. Tem muita coisa para ser feita. Mas alguém tratar o governo Lula no primeiro ano como se o governo Lula tivesse sendo uma tragédia, uma catástrofe, né? Diante dos números que nós temos, é um delírio completo. E eu vou acrescentar no final desse vídeo, para mim isso é defesa do emprego. Esse povo está com medo de daqui a alguns anos o povo brasileiro não manter eles empregados, não é? E aí eles estão aí vendendo delírio para tentar manter o emprego. É simples assim. E a Selic caiu de 11,75%, deve chegar em 9,5%. Então, cadê os números absurdos que ele disse que o Brasil chegará? Que vai chegar a Argentina? Não condiz com a verdade. Então, eu realmente acho que o deputado consultor não foi a economia e os dados reais. Aliás, o presidente Lula acertou também no desenrola, né? Nós colocamos 2 bilhões, é isso que o bolsonarista não entende, que ele é muito ligado à questão do mercado, ao neoliberalismo. Quando você libera recursos e ele vai para a base da economia, da sociedade, aquilo se transforma também em crescimento econômico, que é o que o Lula fez nos outros mandatos e está fazendo agora. Só do desenrola 2 bilhões de reais. É muita coisa que foi colocada na economia e na economia de base para os mais pobres. Então vamos acreditar na economia, não na mãe de Iná. Eu fico com a ciência, presidente, não com a cloroquina. Ah, deputado Rogério Correia foi engraçado. Mas é verdade, né? É verdade. Tem uma coisa importante que ele falou ali, que é a valorização do real diante do dólar. Enquanto a moeda brasileira está se valorizando, não muito, mas está se valorizando, não é? A moeda argentina, o peso argentino, despencou o valor. Quer dizer, fazer uma comparação entre Brasil e Argentina e sugerir que o Brasil está parecido com a Argentina é um delírio completo, não guarda nenhuma relação com a realidade. Mas isso acontece porque esses bolsonaristas estão com medo. Eles estão com medo de perder o emprego. Então eles precisam produzir esse tipo de vexame, que para nós é um vexame óbvio, uma humilhação, mas que para os seus seguidores alimenta o delírio que boa parte dos seus seguidores estão vivendo. Não estão acompanhando esses dados, né? E aí, enfim, acaba refletindo isso. Eu acho que esses dados, o avanço no primeiro governo Lula é suficiente? É óbvio que não. É óbvio que não. Foi só um primeiro ano que trabalhou, inclusive, com o orçamento, vamos lembrar, daquela medida do final do ano passado que modificou o orçamento para esse ano, porque o orçamento do Bolsonaro era orçamento fake. Não ia ter dinheiro nem para o Bolsa Família. E aí teve que ter aquela alteração. Para o ano que vem, o governo Lula vai fazer o próprio orçamento, né? Então, enfim, é isso aí. Provavelmente nós vamos ver mais delírios bolsonaristas, mas eles servem a uma intenção de se manter no emprego, de se manter no poder, né? Mas não guardam nenhuma relação com a realidade. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.